Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas, ele que vai comentar e omitir a opinião sobre os acontecimentos mais relevantes, mais impactantes aqui de Itaúna, da nossa região e também de toda Minas Gerais. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, como sempre, uma alegria estar aqui com vocês. Sentimos a sua falta na última semana nos comentários aqui no Jornal Cidade Notícia, pessoal mandando mensagem, mas está de volta. Essa semana tem um quadro hoje e também na quinta, né, Bruno? Poxa, peço desculpas aos telespectadores por não ter comparecido na semana passada. Às vezes o trabalho impede a gente vir presencialmente, mas acompanhamos a TV e estamos sempre à disposição de vocês. Para a gente começar os seus comentários, Bruno, quinta maior economia do Centro-Oeste, Itaúna tem desafios, muitos desafios e oportunidades para crescer. Ela está em quinta maior economia, isso de acordo com estatísticas do IBGE. Breve a gente vai ter um retrato atualizado do que é a população, a economia de Itaúna, quando o IBGE apresentar os resultados do censo. Eu mesmo respondi há alguns dias lá em casa o censo, uma recenseadora esteve lá à noite. Isso é fundamental para a gente compreender para onde a gente está indo e o que a gente precisa fazer para ajustar a rota e atender as demandas de Itaúna. Se você olhar os dados atuais do IBGE, a previsão, nossa cidade é a quinta maior economia da região Centro-Oeste, está perdendo posição. Então a gente está fazendo uma série de matérias lá no Viu Itaúna, conversando com diferentes vozes, políticos, sociedade civil, empresariado, para saber como que a gente pode desenvolver Itaúna ainda mais. Começamos a série ouvindo Maurício Nazaré, presidente da CDL, apontando que a entidade tem prestado suporte aos lojistas para impulsionar as vendas online, que é a realidade no momento hoje. Ô Bruno, na sua opinião, quais são os maiores desafios para que Itaúna possa deslanchar de vez? Indústrias disruptivas, como apontou o Maurício, a gente precisa trazer hubs de inovação para a cidade. Temos várias empresas que são referências nos seus segmentos. Poderia citar aqui, mas tem uma lista enorme, né? O Antônio de Miranda, que é vereador e ex-vice-prefeito da cidade, também levantou essa bola. Diz que Itaúna tem uma série de vantagens, a começar pela nossa posição privilegiada próxima a Belo Horizonte. A qualidade de vida, que é um conjunto de vários fatores, saneamento básico, saúde, apesar da gente ter problemas com o hospital, a gente tem PSF, médicos de várias especialidades, educação com excelentes escolas, apesar dos desafios enfrentados pelos professores, e uma infraestrutura que foi construída nas últimas décadas com o distrito industrial e várias empresas já recém-instaladas na cidade. Mas a gente precisa pensar naquela questão da vocação que Itaúna perdeu. E, somado a tudo isso, tem um problema que a gente vive hoje, que é o risco de fechamento da Itaunense. Então, o Tonzinho aponta a necessidade do poder público se aliar a todas as vozes que têm competência para enxergar as oportunidades para a cidade. Começa por aí. Bruno, só fazendo uma correção, é o risco de fechamento da Companhia de Tecido Santanense, sim, né? Sim, Santanense, exatamente. Não da Itaunense. Ainda o ex-vice-prefeito, que é o Tonzinho, ele, em uma fala dele, disse que faltam políticas de desenvolvimento em prol aqui do município. Você concorda com isso? Falta. Eu acabei trocando o nome das empresas, porque o Tonzinho alertou que o fechamento lá nos anos 90 da Itaunense deixou uma série de consequências para a nossa cidade. E agora a gente vive essa situação com a Santanense. Então é preciso esse engajamento maior do poder público, dos empresários, de todo esse potencial que a gente tem em Itaúna para a gente conseguir desenvolver esses projetos. E quanto mais inovação, indústria disruptiva, e-commerce e atualizar a cidade para tudo que está acontecendo no mundo, mais estrategicamente estaremos posicionados. Hoje, a situação é que a gente está perdendo posição na região Centro-Oeste. Tem cidades vizinhas que estão crescendo mais que Itaúna. Agora, o governador do estado, Romeu Zema, assinou a concessão do metrô e também do Rodoanel da Grande BH. Ô Bruno, como isso vai impactar a nossa cidade de Itaúna?
Isso vai trazer mais oportunidade para Itaúna, porque o Rodoanel, por exemplo, passando em Contagem, Betim, Birité, ele vai estar muito mais próximo de Itaúna. Então, nós vamos ter um trânsito muito mais fluido, mais rápido. Isso vai resultar em crescimento do PIB, não só da região metropolitana, mas também das cidades em volta do entorno. Isso é muito bom para Itaúna. Vai reduzir o tempo de deslocamento de quem mora em Itaúna e trabalha nessas cidades, de quem vai lá fazer negócios. A questão do metrô, ampliando o metrô igualmente, vai dar mais opção de mobilidade. O ideal seria que o metrô viesse até Betim. Aquela promessa antiga que os políticos falam há muitas décadas, porque imagina o seguinte, hoje você precisa pegar um ônibus, você pega um ônibus aqui em Itaúna e vai descer lá na rodoviária de Belo Horizonte. Se tivesse uma estação de metrô em Betim, poderia ter um ônibus saindo de Itaúna até o metrô em Betim. Você ia gastar muito menos tempo de deslocamento e possivelmente ia pagar uma tarifa muito mais barata, porque o metrô é mais barato do que o ônibus. Então essas obras de infraestrutura anunciadas pelo Zema são essenciais para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e é o que o Brasil precisa. O Brasil tem o maior agronegócio do mundo, celeiro de alimentos do mundo. O que o Brasil precisa? Infraestrutura. A gente viu na Copa do Mundo o que foi feito nos aeroportos. Trouxe um resultado magnífico. Quanto mais a gente dá oportunidade de desenvolvimento econômico, crescimento, para as empresas crescerem, gerar emprego, melhor para todo mundo. Todo mundo ganha. Agora tem participação de telespectador que adora o seu quadro aqui e diz que tem poeira e mau cheiro e ruídos que tem impactado a moradia. Vários são os telespectadores que reclamam disso, seguidores do Viu Itaúna. Tem como fazer contato que nós vamos mostrar tanto aqui no Grupo Cidade como no Viu Itaúna, né, Bruno? É inadmissível você abrir a janela da sua casa aqui em Itaúna e entrar um fedor de titica de galinha na sua casa. Você está lá em casa, resolvendo seus problemas, trabalhando para quem faz home office, e chega esse mau cheiro o tempo todo, em vários bairros da cidade, em dias quentes, tardes quentes. Também tem aqueles casos de moradores que reclamam de poeira causada por empresas localizadas da vizinhança. Então, eu queria dizer para essas pessoas que nós vamos fazer uma série de matérias sobre a situação ambiental aqui de Itaúna. Então, eu queria que você, telespectador aqui da Diversidade, enviasse o relato do que está acontecendo no seu bairro de poluição ambiental, que nós iremos demandar não apenas o órgão de meio ambiente do município, mas também os entes do Estado de Minas Gerais e, se for o caso, também os entes federais, para a gente cobrar explicações para cada um desses episódios de poluição, mau cheiro, poeira, que estão ocorrendo nos bairros aqui em Itaúna. Seja no centro, seja no Jardim Marinho, seja no São Geraldo. Eu vou fazer um levantamento completo da situação do meio ambiente aqui em Itaúna, assim como estou fazendo nessa série de matérias sobre o desenvolvimento econômico de Itaúna, né, que a gente chama de Itaúna Competitiva. Eu quero fazer esse levantamento para trazer essa discussão na sociedade, todos poderem discutir e a gente apresentar propostas e soluções para não continuar essa situação. Que é uma vergonha para Itaúna, uma cidade de quase 100 mil habitantes, em pleno centro da cidade, você abrir a janela da sua casa, 3 horas da tarde, vir um fedor de titica de galinha. Isso é inadmissível. Ninguém consegue viver dessa forma, né, Bruno? Não, isso é um ambiente insalubre. Sabe? Isso aí causa problema na vida das pessoas, problema de saúde. Sabe? Então, isso tem que ser apurado, tem que ser tratado. Então, eu preciso que a população nos subsidie de informações. Então, você, telespectador, envie os seus relatos, vídeos, abaixo-assinados que for feito nos bairros, que nós vamos fazer um levantamento completo, uma série de matérias de cada situação de poluição ambiental nos bairros e vamos cobrar explicações dos responsáveis.